uma outra questão é internamente, né? A gente agora está com 103 anos, a gente começou o laboratório no centenário da empresa. Também tem aquela reflexão, né, do eu fiz 100 anos e aí, como é que eu faço mais 100 anos, né? Todo mundo sabe que se você não estiver reinventando o teu negócio, alguma hora alguém vai reinventar. Bom, Diego, então foi feita a pergunta, né? Quem é você? A empresa que você está? O que que você faz? Onde que você veio? Como que você veio parar aqui? Bom, meu nome é Diego Zagonel, tenho 36 anos, casado, uma filha linda de 3 anos. Toda a minha carreira aí foi baseada em empresas de tecnologia. Trabalhei bastante tempo aí com desenvolvimento de software em empresas mais tradicionais de RP. Passei por uma linha de gestão de projetos, de implementação de software e hardware. Numa oportunidade acabei indo trabalhar no varejo, com software no varejo. E numa segunda oportunidade acabei parei na Clamed, que também é varejo farmacêutico. Então, trabalhei bastante já com tanto tecnologia quanto com varejo, né? Hoje estou na Clamed como head de inovação e e-commerce. E lá a Clamed é uma empresa centenária, né? 103 anos. Hoje é o terceiro maior aí, varejo de Santa Catarina. A gente está chegando agora em quase 600 lojas em seis estados. Em 2019 a gente começou aí o laboratório de inovação, né? Que é o CLIC, que a gente vem trabalhando uma série de iniciativas e projetos inovadores, né? Com viés de eficiência operacional e principalmente evolução de negócio. E você comentou que trabalhou no mercado padrão, digamos assim, né? Trabalhou com tecnologia, trabalhou em empresa de tecnologia, no varejo. E quando que virou a chave para você? Quando que você teve essa sacada de, opa, trabalhar com inovação é legal? Ou também você não gosta, né, às vezes? E depois que eu, em 2014, eu já estava aí bons anos na empresa de RP, eu peguei uma licença aí para morar fora um tempo e lá começou realmente a abrir um pouco a cabeça em relação a tudo que eu tinha aqui e, né, mais. Isso fez eu me movimentar no mercado, eu saí, fui para uma outra empresa aí, foi a primeira empresa de varejo que eu entrei. Fiquei 2 anos e eu sempre tive o empreendedorismo assim, algo um pouco de veia. Meu pai sempre empreendeu, minha mãe também. E eu acabei criando aí a minha segunda startup. A primeira eu tinha criado em 2012 em paralelo e essa não, foi a primeira que aí eu criei sair, digamos assim, do trabalho formal para poder trabalhar nessa startup. A gente fez o Joinville Startup, que hoje é o Startup SC, né? E ali que foi, eu acho que a chave, foi a virada de chave de mindset. Eu era muito acostumado com um mercado evoluído de tecnologia, mais tradicional, e ali eu vi um outro mundo em relação à velocidade, time, né, time de mercado, desenvolvimento e tudo mais. Então, depois que eu passei por esse período de empreendedorismo mesmo, acabou não dando certo a minha empresa, era um nicho de negócio muito específico. Voltei para o mercado tradicional, acabei voltando com um mindset, digamos assim, atualizado, né? E aí, dentro da Clamed, a gente vendo as necessidades da empresa, eles me convidaram para montar o laboratório de inovação com o viés de uma startup dentro da empresa. E é ali que começou toda a jornada da inovação. E, bom, quando a gente olha para a Clamed, né, tem o Clique, tem o Inova Clamed, que eu vou te pedir para comentar um pouquinho daqui a pouco. Mas se a gente olha o core de atuação, é algo padrão há séculos, Extremamente. né? Aham. Entenda a forma que eu vou falar, mas é basicamente compra e venda de remédio, né? Por quê? O porquê ou para quê? Trabalhar com inovação, trabalhar com ecossistema, estar presente nisso, foi ou é importante para a Clamed? Eu digo que o negócio da Clamed, farmácia, hoje, eu acho que é um dos negócios mais previsíveis que você tem em modelo de negócio, né? Todo mundo sabe qual vai ser o seu faturamento no ano que vem, qual vai ser a sua margem, um mercado extremamente estável.
Eu acho que aí que está o grande risco, né? É nesse momento que começam a surgir algumas disrupções no mercado e você pode sofrer com isso, né? Às vezes a curto, às vezes a médio e longo prazo. A gente já viu isso acontecer em vários mercados mais evoluídos do que o varejo, né? E principalmente essa década é uma década de transformação do varejo, né? Até 5 anos atrás o varejo estava num outro nível de tecnologia, num outro nível de até de consumo de cliente, com adesão de novas tecnologias por parte dos consumidores. Diga-se de passagem, pegar hoje, né, evolução de internet, smartphones, a maneira de consumo mudou. E aí o varejo entrou nessa área, era de transformação digital, que talvez outros mercados já passaram por isso há bem mais tempo. Então esse eu acho que é um ponto chave do porquê você evoluir. Uma outra questão é internamente, né? A gente agora está com 103 anos, a gente começou o laboratório no centenário da empresa. Também tem aquela reflexão, né, do eu fiz 100 anos e aí como é que eu faço mais 100 anos, né? E todo mundo sabe que se você não estiver reinventando o teu negócio, alguma hora alguém vai reinventar. Então, o nosso grande objetivo é estar reinventando, é estar atualizando, fazer frente, né, aos concorrentes de mercado, mas principalmente para sempre tentar entregar a melhor e mais evoluída experiência para os nossos clientes. Que a gente sabe que, independente da concorrência, se a gente conseguir atender bem, entregar essa experiência realmente diferenciada, a perenidade do negócio está mais, digamos assim, nada garantido, nada está garantido, mas a perenidade do negócio está bem mais organizada e com mais potencial. E a mesma pergunta que eu já fiz hoje algumas vezes aqui nas entrevistas. Como que foi, ou como está sendo, né? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm em chegar na operação? O pessoal que está acostumado em bate o pontinho e faz as suas atividades do dia a dia e do nada chega, oi, vamos mexer em tudo isso e tu que lute, a gente vai experimentar e vai mudar agora, vamos inovar. Como que tem sido essa barreira com vocês e como que vocês estão trabalhando com isso? Acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão ou mais, né? Todo mundo tenta responder ou tenta criar uma condição onde isso seja normal. O fato é, hoje as pessoas que estão na empresa, elas precisam fazer a operacionalização da empresa da melhor maneira possível para você ter competitividade e você executar o teu modelo de negócio. A gente até no início sempre, né, acabava errando um pouco na mão ou na estratégia por querer que todo mundo inovasse na empresa, né? Hoje a gente tem mais consciência de que a gente precisa das pessoas que estão lá no front fazendo o dia a dia, executando o modelo de negócio atual, e a gente tem a gente tem esse papel de estar puxando a próxima roda, de estar criando o próximo negócio e provocando essas pessoas que olhem para isso. Acho que nem 8 nem 80. Não dá para você querer que todo mundo inove na empresa. Inovação não conversa com execução e qualidade, né? Se você tiver toda vez mudando, toda vez fazendo diferente, você provavelmente vai perder eficiência operacional até no teu próprio dia a dia. Então essas pessoas elas são essenciais e o que a gente faz hoje como laboratório de inovação é provocá-las a dentro do seu modelo de negócio, dentro da sua operação, fazer de uma maneira melhor isso. Né? É a inovação incremental, é o papel que o laboratório tem hoje de provocar essa cultura de inovação e esse incremento. E aí o time do laboratório acaba trabalhando focado em olhar além dos limites, né? A gente diz olhar na borda, a gente trabalha muito projeto na borda, né, de incremento, mas também olhar para fora da borda e ver o que tem de oportunidade, né? Mas é o grande desafio, acho que nosso e de todas as empresas, como que esses dois mundos convivem. Foi daí que surgiu o Inova Clamed? O Inova Clamed é o nosso programa de intraempreendedorismo, focado nessa provocação de mudança de mindset. Porque por mais que as pessoas precisem executar o dia a dia da empresa, a gente quer que elas executem olhando para frente, né? Não necessariamente confrontando todos os processos, mas repensando periodicamente neles, evoluindo, trazendo maneiras melhor de fazer, porque se a pessoa ficar muito tempo parada fazendo a mesma coisa, além dela diminuir muito a performance dela mesmo, ela acaba diminuindo a performance da organização e ficando muito fechada.
Então é um programa que faz essa provocação, né? As pessoas elas precisam ali no período de um mês ir do problema a uma solução. É um processo de reestruturação de mindset, de provocação de mindset que a gente faz dentro da empresa. E como que você lida hoje, né? Hoje você tem estrutura de operação, ela tem área de inovação, mas você também trabalha o dia a dia. Como que você chega hoje num aprovador, né? Na pessoa que assina o cheque para contratar? Às vezes não tem planejamento, não está previsto no orçamento. E você chega na, oi, eu preciso de um cheque para contratar essa empresa aqui que tem 3, 4 funcionários, mas vai resolver o seu problema. Confia. Né? Como que você chega e faz isso? Eu acho que tudo começa no patrocínio, né? Se a empresa, né, a diretoria, o conselho, o próprio presidente, eles estão alinhados em relação aos valores da cultura de inovação e do propósito do porquê fazer isso, tudo fica mais fácil. Obviamente a gente tem os nossos orçamentos, a nossa organização, mas a gente tem uma abertura muito grande com a própria diretoria em discutir oportunidades, independente do momento. Né? Eu acho que eu digo sempre até para o meu time, você estruturando uma ideia adequadamente, pensando no modelo de negócio, analisando os impactos, os benefícios que tem, eu acho que assim, né, dinheiro na mesa sempre tem, a gente só sempre está alocando em locais onde a gente acaba tendo mais certeza. Mas se você traz um processo, uma ideia ainda desestruturada, mas consegue gerar uma linha de raciocínio razoável em cima disso, fica mais fácil de você, né, das pessoas ficarem propensas a aceitar o risco do investimento nisso. E hoje eu acho que isso é um grande diferencial competitivo nosso, essa flexibilidade que a gente tem de propor e discutir projetos. E a gente, né, eu acho que quando a gente toma um não para um projeto, é porque a gente mesmo também não se preparou ou também acabou refletindo que no final das contas aquela ideia não era viável ou não é o melhor momento, né? Eu acho que tem muito disso. Às vezes o não vem muito do momento onde aquela ideia é colocada, né? A gente sabe que boas ideias no mundo morreram pelo time de mercado. E isso é a mesma coisa dentro de uma empresa. Às vezes a ideia é maravilhosa, todo mundo se encanta, mas você vai olhar para a tua realidade, não é o momento de fazer ela. Aí requer um pouco, né, de talvez de maturidade de você entender que não é o momento para fazer aquele projeto. E hoje, se você tivesse opções, né? Como que hoje você, quando vai fechar um projeto, quando tem um pensamento de transformação, de mudança, e você tem a opção de escolher, você prefere hoje trabalhar mais com uma empresa tradicional, no formato normal, ou startup, ou é indiferente? Vocês têm alguma métrica? Vocês chegaram a algum mapa de decisão, ou vai muito no feeling, vai muito na necessidade? A gente tem algumas até metas de relacionamento com startup, porque a gente entende que é um modelo de negócio, normalmente um modelo de negócio especializado e leve, né? Então uma startup é fácil de você contratar, digamos assim, mas também tem o ônus disso que é fácil dela te largar também. A gente já teve algumas experiências, né? Beleza, a gente fez um setup muito rápido de uma operação, mas também a gente teve que descontinuar muito rápido porque as startups não têm, às vezes, né, a estrutura necessária. Então, eu não vejo muita restrição, eu acho que os parceiros de negócio, sejam grandes empresas ou startups, uma vez que a gente tenha fit e que seja um processo de ganha-ganha, eu acho que a gente trabalha com qualquer tipo de tamanho de empresa, qualquer tipo de parceiro. E responde se quiser, tá? Normalmente o cliente demite o fornecedor, né? Normalmente seja uma empresa normal, uma empresa tradicional, seja uma startup. Mas como que é quando você faz todo um planejamento, E é demitido. confia na startup e ela fala, então, vamos acabar nosso relacionamento aqui, valeu, falou. Essa fala é pro Marcos, hein? Ele tá me escutando. Eu sei que uma hora ele vai escutar aqui, que ele ainda tá me devendo um café. Esse acho que foi o nosso caso com vou citar nomes, né? Com a Equilibrium, que deu uma startup que deu muito certo.
A gente fez um piloto com eles, não deu certo o primeiro piloto, a gente demitiu formalmente eles com rescisão contratual, mas a gente não desistiu deles, né? Acho que quase 10 meses depois, a gente, numa outra oportunidade, a gente trouxe eles de novo para trabalhar. Primeiro era, né, a parte de delivery em loja, não deu certo, depois a gente foi para o e-commerce, deu certo, a gente estruturou a operação, e aí eles foram adquiridos pelo Boticário, e aí eles demitiram a gente. Esse é o risco que eu digo de uma startup, né? Então, quando você vai e monta um processo teu em cima de um negócio que ele não está tão estruturado, você também tem um risco de você perder isso, né? Que é o caso. Claro, grandes corporações também pode acontecer, mas normalmente quando uma grande corporação ela é feita uma aquisição, ela continua com essa carteira de negócio, né? A Equilibrium ela foi adquirida para trabalhar internamente para o Boticário e aí teve todo esse processo de rescisão. Mas eu acho que foi um grande aprendizado para os dois lados. A gente diz que a gente não guarda, a gente é rancoroso, mas tenta não guardar rancor. Mas a gente aprendeu muito com eles no processo de last mile, no processo principalmente de entrega do e-commerce também. Tenho certeza que eles também aprenderam bastante com a gente. Eu acho que as boas experiências ficaram aí desse relacionamento. Faz parte do jogo. Sai um bom equilíbrio no final, né? Que Para concluir, então, o que que falta, na sua visão do Diego, o que que falta no ambiente de inovação, o que que falta na cultura das startups para elas serem mais atrativas para empresas que o modelo de trabalho ele vem já consolidado há anos. A gente teve a gente já falou com questão de operação portuária ou com siderurgia e o próprio farmacêutico é centenário. Na sua visão, o que que falta para esse tipo de empresa ser mais atrativa ou ser olhada cada vez com melhores olhos por empresas mais consolidadas? Eu acho que assim, a startup ela tem que obrigatoriamente ser o mais plugável possível e o mais plug and play possível, né? O que você espera de uma startup é que seja um setup rápido de operação e que isso vá te trazer um retorno a curto prazo, diferente de grandes implementações ou grandes projetos. Acho que algumas startups pecam em não estar conectado com as grandes ferramentas de mercado, porque aí você já avalia que o projeto às vezes tem um risco maior pelo benefício que dá. A gente particularmente olha para as startups como soluções especialistas, né? As grandes ferramentas, os grandes softwares hoje, eles têm todas as soluções, mas eles não são especialistas em nada. E a gente entende que as startups entram normalmente com uma especialidade diferenciada, atingindo aquele nicho, mas elas têm que ser plugáveis da melhor maneira possível. E eu acho que as próprias startups elas também precisam começar a olhar melhor para o mundo de corporações, né? Porque às vezes elas evitam um relacionamento com uma grande corporação por um medo de dependência dessa corporação ou por medo de querer ter que mudar o sistema, tudo mais. Só que é onde realmente está o grande mercado, onde está o dinheiro de verdade e é onde as startups que deram certo se consolidaram, se relacionando com essas grandes corporações. Então acho que isso é algo que precisa aos poucos, acho que já está mudando bastante nos últimos anos, mas eu acho que ainda precisa evoluir mais. Legal, muito obrigado pelo tempo e valeu. Valeu, abraço.